Chegaram! Agora a gente já tá pra cá. Gente, entramos. Não. Olha, não barraram a gente, entramos. Primeira etapa foi. Tá entrando o povo aí, tá uns 300 pessoas ali. Equipe inteira Brasil, BR aqui. Do A ao 5, só Brasil, porra. E olha aqui. Brazilian Beach. It's Brazilian Beach. Yeah, let's go.